Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui à nossa conversa sobre a mística carmelita e para isso estamos utilizando, lendo, meditando, refletindo a partir deste livro de Teresa Ávila, O Castelo Interior ou Moradas. Se você ainda não viu os outros vídeos, por favor, retorne lá. Começa no episódio 0, que é sobre o prólogo, e depois já iniciamos a primeira morada. Hoje estamos iniciando as segundas moradas. E este momento nós vamos dividir em duas partes. É um texto pequeno, mas devido à sua complexidade, eu gosto de dizer que, que a gente fala complexidade parece que é impossível da gente vislumbrar, né? Na realidade, devido à sua simplicidade, clareza, seu realismo, o realismo de Teresa, talvez nós não estamos acostumados com aquilo que é real. É estranho falar isso, né? Porque a gente pensa que mística seja uma coisa assim de outro planeta, uma coisa irreal. Mas nós somos tanto assim, às vezes, idealistas, ficamos tão presos nas nossas ideologias que nós esquecemos da vida concreta e essa vida concreta com Deus. Muito bem, e esta morada tem apenas um capítulo. Então vamos fazer ele do número. Esse capítulo vai do número um até o número 11. Vamos devagarzinho conversando. Vamos ver se a gente faz até o número 5, 1 ao 5, e depois a gente faz a segunda parte para você ficar mais tranquilo e meditar junto comigo. Bom, este capítulo trata, muito importa a perseverança para chegar às últimas moradas. Grande guerra faz o demônio, quando convém não errar o caminho no princípio, para chegar ao termo, um meio muito eficiente. Vamos lá. Vejamos agora quais são as almas que entram nas segundas moradas em que se ocupam aqui. Gente, só lembrando, né, recapitulando, a alma entra onde? Em si mesma, né? Então, a gente nunca pode esquecer esse detalhe nessas leituras dessas moradas seguintes, né? Quero ser breve, porque em outras partes o expliquei longamente. Contudo, não me lembrando mais do que escrevi, será impossível não repetir muitas coisas. Se conseguisse dizê-la de forma diferente, bem sei que não vos enfadaria, assim como não nos cansam os livros que tratam deste assunto, embora sejam muitos. Então, essa preocupação de Teresa com como que as irmãs, né, vai ouvir isso, que pediu paciência para elas, né? Mas eu acho interessante aqui esse modo de Teresa, porque é como se fossem passando às vezes por mesmo ponto várias vezes, né, subindo e passando num sentido mais elevado. Nessas segundas moradas ou aposentos, trata-se de pessoas que já começaram a ter oração e entendem quanto lhes importa não ficar nas primeiras salas. Já começaram a ter orações, sempre lembrando que Teresa diz na primeira morada para a gente não esquecer: oração sem reflexão, oração sem saber com quem está falando, para ela não é oração. Por que que eu estou dizendo isto? Porque às vezes temos muitos blá 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 blá, né? Ou seja, recitamos fórmulas, fazemos ritos, mas o nosso coração e a nossa alma está muito longe dali. É como se a gente não falasse, só provocasse um barulho. Bom, quando nós oramos, devemos ter em mente e no coração que estamos falando a uma pessoa, né, a Deus. Então, né, se a gente fala distraidamente, a Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as... E a gente não sabe, né, o que está falando, então isso não é oração. Né? Isto é só como se fosse um barulho, né? Não uma oração. Em geral, são as almas que não têm a firmeza necessária para passar adiante definitivamente. Não abandona as ocasiões, o que é muito perigoso, né? Então tem que ter oração
e tem que abandonar esses momentos que podem ser perigosos para a alma. Procure de vez em quando fugir das cobras e bichos venenosos, o que é grande misericórdia de Deus, né? Estão meio secas e ainda conseguem fazer isso nessas primeiras moradas. Que bom. Conscientes de que devem afastar-se deles, estas almas não vivem tantos perigos, porque já os conhecem. Já começou a discernir, né? A perceber o que é bom para si e o que não é. Já começou a ver-se a si mesmo a partir dos olhos de Deus, dessa luz que vem do centro. Então já tem um processo de autoconhecimento à luz de Deus. Então percebe o próprio orgulho, a própria vaidade, a própria preguiça, né? Os próprios impulsos, mas está começando a perceber, né? Está tendo intuições pela graça de Deus, né? E aí, mais ainda corre perigo, porque muitas das vezes ainda não sabe discernir e pode cair no erro, no orgulho. Por outro lado, sofre mais do que nas primeiras moradas. Há grande esperança de entrar mais adentro. A luta é maior. Sofre mais, digo, porque nas primeiras salas eram como surdos mudos. Não ouviam e suportavam melhor o sofrimento de não falar. Muito pior seria ouvir e não poder responder. Nem por isso é melhor a sorte dos que não ouvem. Grande coisa é entender o que nos dizem. Assim acontece com as almas nestes segundos aposentos. O que? Percebem melhor os chamados, os convites diversos que faz o Senhor, à medida que se vão chegando mais perto do centro, onde está Sua Majestade, que é muito bom vizinho e de imensas misericórdia e bondade. Então ela já está mais consciente, né? Já está percebendo melhor. Imerso em nossos pensamentos, negócios, prazeres e seduções do mundo, ora caindo em pecados, ora levantando-nos no perigoso convívio desses animais peçonhentos e buliçosos, é milagre deixar de tropeçar e cair. Apesar de tudo, este Senhor nos preza sumamente, que o amemos e desejemos sua companhia. Então, esse desejo cresce mais na alma, ela está mais voltada para o centro, né? E o Senhor vai dando as graças. Não nos deixa de chamar de vez em quando para que nos aproximemos dele. Eu lembro do relato da transfiguração, né? No meio da pregação do evangelho, houve uma transfiguração, né? Uma antecipação daquilo que seria a ressurreição. Sua voz é tão doce que a pobre alma, incapaz de executar imediatamente o que lhe pede, sente-se aniquilada. Sofre mais do que se não ouvisse a voz divina. Então, sente o desejo de seguir, sente essa necessidade profunda, mas sente aniquilada porque não tem forças suficientes, né? Aqui talvez o Deus use de pedagogia para conosco, quando nós desejamos profundamente a Deus e não conseguimos caminhar devido às nossas falhas, nossas fraquezas, eh, e, e talvez use disso para que nós tenhamos mais humildade e confiemos mais nele do que em nós. Não digo que estes ouvintes e vozes sejam como outros do que falarei depois. São palavras que se ouve de gente boa, né? Ou seja, de bons conselhos, de sermões, ou leitura de bons livros e outras coisas que são ditas em determinadas ocasiões, das quais Deus se serve para nos chamar. Então não é nem uma fala interior, eu ouvi uma voz, cuidado, né? Isso aí já é uma esquizofrenia, né? Quando a gente fala assim, eu ouvi o Senhor, né, na palavra, eu percebi que o Senhor agiu naquele irmão, naquela irmã, quando eles me disseram isto, né? Ah, quando eu estava em oração em tal chakra, eu tive uma percepção maior da criação. Então, tudo isso Deus usa, né, desses elementos na criação, em Sua palavra, nas liturgias, nas leituras, nas músicas, nos sacramentos, né, para nos falar. E o falar dele é um agir, tá? Não é Deus não fala sem ação.
Então, toda sua fala já é e provoca mudança, né? Então, a gente tem que ter isso muito claro. A palavra, com letra maiúscula, é criadora. Então, não é essa palavra nossa, né, que a gente fala, às vezes, como você está me ouvindo, e esta fala minha pode sim ser uma manifestação de Deus para que você seja tocado neste caminho, né? Ou seja, Deus age sim a partir da nossa linguagem, porém a fala de Deus já é o próprio agir dele mesmo, né? Nós falamos, né, com as nossas linguagens limitadas. Também pode acontecer que as doenças, sofrimentos e também certas verdades que ele nos ensina nos momentos passados em oração. Por exemplo, vendo o nosso próprio orgulho ou um estado de doença, vendo a nossa fragilidade, a gente recorre a Deus, né? Se entrega a Ele. Deus dá muito valor a este momento, por mais frouxos e sem fervor que estejamos. E como nós estamos muitas das vezes frouxos, né? Frouxos e sem fervor, né? Mas perseverantes, sejamos perseverantes. E vós, irmãs, não tenhais em pouco esta primeira graça, nem vos entristeçais se o Senhor não responder logo. Sua Majestade aguarda muitos dias e anos, especialmente quando vê perseverança e bons desejos. Mesmo que não sintamos nada, mesmo que não percebamos nada, que não tenhamos grandes pensamentos ou arroubos místicos ou experiências profundas, persevere, né? O Senhor passa muitos dias e anos, né, se a gente perseverar, porque Ele vê, vamos dizer, essa dedicação e se alegra com isso. Terrível é a guerra que aqui fazem de mil maneiras os demônios. Aqui sempre lembrando, demônios não simplesmente com uma entidade externa, mas também com essas divisões nossas interiores, tá? Nunca vamos olhar só num aspecto, porque nós vamos errar isto. Os tormentos são maiores que na sala anterior, porque a alma está progredindo. Então, se começa a progredir, vai se levantar uma divisão tremenda. Se a gente falasse um pouco em linguagem psicológica, quando nós conseguimos, para a gente começar a compreender, né? Lógico, o espiritual aí é mais profundo, mas para a gente começar a compreender. Quando nós começamos a desenvolver como pessoa, vem todas as nossas neuroses regressivas, né? De não querer caminhar, querer ficar no tempo da infância, de querer pegar tudo pronto, né? Sempre diante de uma dificuldade, a nossa tendência é uma regressão, né? É ser puxados para trás. Porque a vida adulta é difícil, né? Então é melhor ficar no paraíso da infância. Os tormentos são maiores, onde a alma estava surda e muda. Ouvia muito pouco e quase não resistia, como quem perdeu em parte a esperança de vencer. Está nessa frouxidão, né? Nas primeiras moradas. Aqui já está nas segundas moradas, já está mais firme, mas ainda corre perigo. Nessas segundas moradas, o intelecto está mais vivo e as faculdades mais hábeis. Então, a memória, o intelecto, né? Onde que se pode discernir. Aqui tem a graça de Deus, a resposta humana, sendo agraciada aí para que tenha mais força de entender, compreender melhor a si mesmo à luz de Deus, né? Consegue perceber as próprias artimanhas com mais clareza. Não totalmente ainda, né? Tá ainda, mas está mais treinada do que nas primeiras moradas. Os golpes e descargas de artilharia são de tal modo estrondosos que não podem deixar de ser ouvidos, né? Então tem uma guerra interior. No dia a dia, como que nós poderemos ver isso, né? Vamos usar assim de coisas simples para a gente depois aprofundar, né? Então, assim, talvez o nosso desejo de vingança de alguma situação, de alguma pessoa que nos fez mal, a gente levanta no dia, tá ali mexendo com as coisas, de repente vem os pensamentos, né?
de sugestão, né? Imaginando vingando da pessoa, imaginando falando as verdades para ela. Perceba que a gente está contaminando, né? Nós estamos contaminando, nos entregando a esses bichos peçonhentos, né? Estamos caindo em tentação. A tentação entra pelo pensamento, uma sugestão de um pensamento mau, e a gente começa a aderir a esse pensamento. E à medida que vamos aderindo a esse pensamento, nós vamos nos entregando a ele, e aí passa-se para a ação. Então, esses golpes são duros, né? Então, aí podemos cair com facilidades. E a gente ouve, né? Se a gente está nesse processo de discernimento e se a alma entrou nessas primeiras e segundas moradas, se tem mais percepção dessas pequenas tramóias nossas internas e depois das grandes, né? Os golpes e descargas são ouvidos. Os demônios põem-se a representar os prazeres mundanos. Então, vem por onde? Pelo pensamento entra, né? É a vaidade, que são as cobras, como sendo quase eternos. Relembra os amigos e parentes de estima, em que é tida a pessoa por toda parte, como ela é estimada, né? E aí a gente pode surgir a inveja, a insegurança, surgem mil outras dificuldades imaginárias, inclusive a saúde comprometida pela penitência, né? É que sempre nesta morada começam a aparecer os desejos de fazer alguma penitência. Então, já percebendo que nós temos essas finitudes e que nós precisamos vencê-las, então surge a necessidade, porque houve uma clareza que nós temos essas artimanhas conosco mesmo, e eu tenho que ficar mais treinado em percebê-las. Então surge na alma o desejo de fazer penitência para ficar mais atinada para essas coisas, né? Ela quer crescer. Ó Jesus, e que complicações os demônios metem aqui a pobre alma, né? Então fica nisso. Tem muitas almas que se perdem nesse processo porque aí quer fazer grandes penitências e ela não tem condições ainda de fazer isso, porque ela não percebeu nem as pequenas penitências, né? No sentido de perceber o próprio orgulho, né? De aceitar a sua finitude, né? De perceber que às vezes o desejo de Deus, de perfeição, não é tão purificado assim, que ela precisa aceitar isso em si, confiar mais em Deus. Ó Jesus, em que complicações os demônios metem aqui a pobre alma? Nessas aflições ela não sabe mais se vai adiante ou se volta para a primeira morada. Então aqui ela não sabe para onde vai, é uma decisão ainda, né? Por outro lado, a razão lhe faz ver que o engano está em dar valor a tais coisas, em comparação do sumo bem a qual aspira. Aqui a razão, olha que bom, que legal, que bom isso, né? A razão aqui iluminada pela graça de Deus, né? Por isso nós precisamos, não existe fé sem razão, né? Senão fica uma coisa imatura, um chamado antigamente de fideísmo, né? O que que acontece é que a razão, ela é iluminada pela fé, ela contribui. Então aqui a razão como uma serva, né? Serva aqui não quer dizer que ela é incapaz ou ela submete sem questionar, não, justamente o contrário. Ela é serva aí que ela fica muito afinada porque ela descobriu algo muito mais valioso do que ela tinha pensado antes, do que ela se imaginava antes. Então agora ela contribui, né? Esta razão, ela contribui para fazer ver, né, o bem, o sumo bem e também o perigo do mal. A fé lhe ensina o verdadeiro caminho. Então, a fé, dom de Deus. Entendeu agora? Né? Fé, dom de Deus. Então, na medida que a alma caminha, este dom é amadurecido, é alimentado, e esta fé alimenta a razão que vira sua parceira, sua irmã, vamos dizer assim. A memória, outra faculdade, recorda-lhe o fim em que vão parar todas as vaidades mundanas, trazendo-lhe a lembrança mortes, algumas repentinas, de pessoas conhecidas que gozaram muito dessas frivolidades. A gente vai tomando consciência maior disso, que a vida é muito passageira,
a partir daí dos 40, 50 anos, né? Que a gente vai tomando mais consciência que a nossa vida é muito rápida. Na juventude, e aí se você que é jovem, às vezes a gente não tem essa consciência realmente. Às vezes você tem ideia, né? Uma ideia assim distante. Mas a gente que vai envelhecendo, o que acontece? A gente sabe de um saber assim irrenunciável, não tem como. Eu sei como essa camisa é branca, né? Porque eu vejo os sinais no corpo, né? Eu sinto, né? Ou seja, eu tenho clareza disso, que a vida é breve. Então a memória recorda das nossas limitações, de pessoas conhecidas que viviam nos aplausos, viviam na glória e que morreram, né? Que morrem, né? Que nós vamos morrer também. Muitos santos e místicos, São Francisco, não sei, vou usar aqui São Francisco, que é nosso, né, o nosso padroeiro. Então, assim, nós chamamos nosso pai também, né? Porque respondeu bem a vocação, ao chamado. Então, assim, São Francisco, já não sei se vocês já viram algumas imagens que tem uma caveira no pé dele, né? Tem Francisco e a caveira, um crânio, né, no pé, ao pé dele. Então, o que que é isso? É a meditação da morte, sobre a morte. Ah, muitos outros, agora esqueci alguns santos que tratam literalmente, foi Teresa está falando disso aqui, né? E tantos outros vão dizer da importância de meditar sobre o fim da vida. É claro que aqui é uma maturidade espiritual, né? Você que talvez, se a gente, por exemplo, se você passa por uma tristeza ou está passando, não é hora de fazer isso, né? Talvez uma depressão, não é para fazer isso, né? Mas quando a gente vai caminhando, Deus vai dando essa graça, fortaleza, às vezes é necessário sim, faz bem a gente refletir sobre a finitude da vida, né? E aí, mais uma finitude muito ao olhar de Deus, que olha o ser humano, criatura, mas com amor, né? Com misericórdia, sabendo que Deus não nos abandona na morte, não nos abandona durante o sofrimento, Ele está conosco, né? Então é um olhar para a finitude de acolhimento. E quem é que nos dá isso? Deus mesmo, é a graça dele, porque sozinhos, né, a gente não consegue. Quão depressa essas pessoas que buscavam essas glórias, esses reconhecimentos, foram esquecidas por todos. Alguns, conhecidos em grande prosperidade, fazem debaixo da terra pisada, já jazem, né, debaixo da terra pisada pelos transeuntes, né, já estão falecidos. Quantas vezes, ao passar por uma dessas sepulturas, considera que ali está aquele corpo, né, fervilhando de vermes. É assim, e assim outras coisas lhe passam pela mente, né? Então essa alma, ela tem consciência, então é melhor ficar com o Senhor, né? Eu lembro também de várias espiritualidades monásticas, né, que rezam, eles nos mosteiros, em alguns mosteiros já tem um túmulo que o monge vai ser enterrado, sepultado. Então ele reza diante desse túmulo muitas vezes, né? Porque para saber para onde que ele vai e quem é ele, né? A vontade, a outra faculdade, inclina-se a amar aquele no qual descobre tão infinitos atrativos. Quisera corresponder a tantas provas de amor, especialmente ao ver como este verdadeiro amigo, longe de apartar de nós, acompanha-nos, dá-nos o ser e a vida. Então a vontade, ela inclina. Não é uma vontade de gostinho, tá, gente? Não é a vontade desse que se entende hoje. Ah, eu tô com vontade de passear, eu tô com vontade de comer um bolo, eu tô... Não é isso, não. Isso aí é um desejo, né? Um desejo rápido, imediato. Nós estamos só falando aqui de vontade, de uma decisão firme, né? Aqui nesse sentido, vontade tem mais a ver com decisão firme. Mesmo que eu não tenha gostinho, que eu não estou querendo, né? Não tem a ver com esse querezinho nosso do dia a dia, né? Vontade é capacidade de determinar a si mesmo, né? Ou seja, determinar firmemente a direção. Por sua vez, o intelecto, a outra faculdade, acolhe e mostra-lhe que jamais achará melhor amizade, ainda que venha muitos anos. Então, aqui o intelecto cooperando também.
O mundo todo está cheio de falsidade e os prazeres que os demônios lhe oferecem estão saturados de sofrimentos, inquietações e contradições. Né? Que bom, né? O intelecto, a razão nos ajudando, né? A razão, ela vai dizer ainda, fora desse castelo, tenha certeza, a alma não achará segurança nem paz. A razão já tomou consciência, né? Então ela auxilia. Deixe de andar pelas casas alheias. Sua própria casa está repleta de bens. E se os assim quiser saborear. Tomou consciência, né, desse castelo, desta alma que é formosa, que é criada por Deus. Sua própria casa está cheia de riqueza. Onde poderá achar tudo do que precisa como em sua casa, especialmente tendo tal hóspede em seu centro, que lhe dará domínio sobre todas as riquezas. Tudo é lixo, né? Tudo é passageiro. Se consentir em não dar, andar perdida, como o filho pródigo, em busca do alimento dos animais imundos, né? Então, se essa alma começa a se alimentar dessas porcarias, ô meu irmão, minha irmã, como eu disse para alguns, como nós estamos alimentando de porcaria, né? Aí ficamos presos. Estas razões são mais que suficientes para vencer o maligno. Ó Senhor e Deus meu, o costume de viver entre os mil vaidades e o espetáculo de um mundo que só trata de frivolidade e superficialidade põe tudo a perder. A fé está tão adormecida que preferimos as coisas visíveis às realidades que ela nos ensina. O entretenimento, o divertimento imediato, né? Os nossos querezinhos, né? Nós que às vezes queremos mais isso. No entanto, vemos com os nossos olhos como são infelizes os que vivem em busca dessas coisas vãs, ansiosos, inquietos, não se acha repouso em nada, né? Adquirem doenças psicológicas, espirituais, brigas familiares, né? E por aí vai. Todo mal nos vem desses bichos venenosos, ou seja, das coisas vãs. As coisas vãs aqui igual a bichos venenosos, essa metáfora que ela usa, né? Comparação. Com os quais lidamos. Como uma pessoa mordida de víbora fica toda envenenada e se põe a inchar, assim acontece conosco. Claro está que para sarar será preciso submeter-nos a repetidas curas e tratamentos. Olha que muito interessante isso, né? Aqui resgata a Teresa, se a gente for pensar bem, a imagem de Jesus como médico, né? Então, na medida que nós voltamos, fixamos nosso olhar para o centro do castelo, então nós vamos passando por processos terapêuticos espirituais, né? Então, sempre voltar de novo. Aqui entra o valor da oração, que é a porta de entrada desse castelo, a vida sacramental, né? As nossas reflexões, as nossas leituras espirituais, os nossos atos de caridade, tudo isso são como que medicinas, né? Para a nossa doença. Muito favor nos faz Deus em não morrermos de tão grave mal, né? Ele nos vem. Por isso que entender a palavra, a meditação da palavra, a Eucaristia, os sacramentos, né? A confissão, sempre deve ser entendido, e preste bastante atenção, como medicinas, né? Ou seja, Deus vem ao nosso auxílio por meio de sua igreja para nos curar. Então, a leitura da palavra, a participação na Eucaristia, não é prêmio para os imaculados puros, não, é remédio para os pecadores, que somos nós, né? Não há dúvida, aqui a alma passa por grandes sofrimentos, especialmente quando, por seus costumes e condições, o demônio percebe ter ela capacidade para adiantar-se muito no serviço de Deus. Então, aqui vai vir uma legião, né? Então, o demônio convocará todo o inferno para obrigá-la a sair do castelo, para não reconhecer a grandeza que é si próprio, né? Que é a criação de Deus, criado à imagem e semelhança. Então, aqui é uma resistência terrível,
E a gente vai perceber isso em não querer rezar, em não querer fazer leituras espirituais, em ter asco das coisas religiosas, e de viver a caridade. Então, tudo isso são manifestações dessas resistências demoníacas, resistência da nossa concupiscência, né? De não querer a transformação, a melhora da nossa saúde espiritual. Tudo bem, espero que tenha aí contribuído com a sua reflexão. Leia de novo, tá? Pega este livro, compra aí na internet. Se você já tem em casa, leia, releia. É um crescimento para nós. Nós fizemos hoje então do número 1 ao número 5 destas segundas moradas, que tem um único capítulo. No próximo vídeo, na próxima segunda-feira, sempre aí às 8 da noite, pretendo eu lançar esses vídeos. Nós vamos continuar estas segundas moradas do número 6 até o número 11. Aí nós terminamos essas segundas moradas. É assim mesmo, viu, gente? Leitura, né, meditativa, espiritual, nesse, vamos dizer assim, é bem mais lenta, né? Não importa ler muito, que muito extensamente, se nós não entendemos, né? O que vai adiantar? Ou pelo menos não vislumbramos um pouco daquilo que Teresa está dizendo. Paz e bem a todos e até mais. Tchau.